Show, meu camarada. A última aqui é só se você pudesse ajudar a gente a refletir um pouquinho como que está hoje, né, a FUNAI, o IBAMA e o ICMBio, como que tá essas instituições hoje, o que que avançou, o que que não avançou, como que está o processo de, né, essa herança maldita também do bolsonarismo, né? É, exato, né? A gente foi um momento muito duro, né? Esses anos do governo Bolsonaro, do qual do qual FUNAI, IBAMA, INCRA ficou extremamente sucateado, né? Com um orçamento extremamente comprometido e, e a gente não dependia muito, né? De uma ou outra pessoa, ainda com o medo, né? De ser afastado caso ele ajudasse demais os povos. Eu acho que é importante destacar, né, que a FUNAI, por exemplo, ela não é uma mediadora entre os indígenas e não indígenas. Ela está a serviço da defesa dos direitos dos povos indígenas. E é assim que ela tem que se colocar. Fico muito feliz de hoje ter a Joênia Wapichana, né, uma presidenta mulher, assim como temos a Sônia Guajajara, né, uma ministra à frente do Ministério dos Povos Indígenas, mas é muito pouco. É isso que eu te falei. A questão indígena, ela não pode mais ser tratada de maneira isolada. Ela tem que ser tratada como uma questão central na democracia brasileira. Enquanto a gente colocar as questões indígenas como um ponto a ser discutido numa sala que só fala das questões indígenas, a gente vai perder. Então, hoje a gente tem que colocar os ministérios, colocar a FUNAI, INCA, para que trabalhem em conjunto, né, com os interesses do Brasil, os interesses do povo do Brasil, para que possa avançar. E aí envolve, né, uma questão de orçamento, envolve uma questão de prioridade, né? Então você precisa ver, você tira, né, e coloca no Ministério da Justiça a prerrogativa, né, vamos dizer assim, da demarcação das terras, e isso é muito ruim. A gente tinha que ter isso na mão dos povos indígenas, para que eles pudessem avançar e nos mostrar esse caminho. Agora, o processo histórico, né? Ele existe, a FUNAI existe, o Ministério dos Povos Indígenas existe. Cabe a nós fortalecer, eu acho, e não criticar. Claro, a crítica construtiva, a autorreflexão é fundamental, mas cabe a nós a fortalecer essas entidades para que elas possam avançar. Eu entendo que é melhor o Brasil com FUNAI e Ministério dos Povos Indígenas do que sem. Show, meu camarada. O professor Daniel, ele mais tarde, ele vai fazer eu pedi a ele para fazer uma referência de leitura, né, para que possa ser debatido também nos territórios no Brasil. Ele vai passar para a gente, mas antes disso, lá na descrição desse vídeo, o professor Daniel já deixou um artigo. Daniel, se quiser comentar um pouquinho sobre o artigo. O artigo eu escrevo, eu faço parte do Instituto Brasileiro de Estudos Contemporâneos, do IBEC, e nesse grupo a gente compõe o Conselho Científico da revista Fim do Mundo, uma revista da Unesp, e, de forma geral, essa aula que eu trouxe, eu tentei sintetizar, trazer as questões das cartas da Companhia da Camarada Russa, e sintetizar nesse artigo um pouco essa leitura que vai de um mais geral para um mais concreto, e o artigo ele está online, convido todos à leitura, tem o meu e-mail ali no artigo, caso alguém tenha alguma dúvida, estou aqui aberto para conversar, né? E trazer novamente isso que eu falei, a importância da diversidade cultural, né? Sem diversidade cultural não existe biodiversidade, então a manutenção da vida no planeta, da biodiversidade, ela tem que começar e terminar com a diversidade cultural. É isso. Beleza, meu camarada. Também a gente colocamos ali alguns materiais relacionados principalmente à produção, né, do Mariátegui, o grande pensador, militante político peruano que faleceu em 1930, mas é uma das grandes referências. Então um dos objetivos também nesse curso é trazer o pensamento, né, de Mariátegui aqui, tá? A gente vai estar tentando trazer um professor, uma professora para falar sobre isso, tá bom? E lembrando que nossa próxima aula vai ser com o professor Pedro Marim, que é o responsável pela revista Ópera, jornalista, né? E vai trazer sobre o tema, a questão do partido fardado, né? Sobre a questão militar,
no Brasil, tá? Então vai ser na sua próxima aula. Eu queria só encerrar apresentando mais um livro, mais uma proposta. O professor Daniel ele falou sobre a questão das cosmologias, né? E pô, me surgiu esse esse livro, né, do Nego Bispo, que infelizmente nos deixou ano passado, em dezembro do ano passado, se minha memória não falha, dia 3 de dezembro do ano passado, e ele fala justamente sobre isso, né, ele fala justamente sobre isso. Então fica mais uma outra proposta de leitura. Além, pessoal que chegou agora, no início eu apresentei o livro que o professor Daniel é um dos organizadores, tem na internet aí para comprar, tá bom? Vale muito a pena, vale muito a pena, tá bom? Então aqui não sei se está dando para pegar direitinho todas as contribuições teóricas de todos os pensadores e pensadoras que ajudaram a escrever esse livro. Tá? Qualquer coisa é só entrar em contato aí que a gente direciona o link para compra, tá bom? Daniel, só te agradecer, meu camarada, esse tema era muito importante para a gente, muito importante mesmo. Você não imagina o quanto foi fundamental a sua aula para que a gente possa avançar com os debates aí e fica aí o convite para que quando você puder trazer um aprofundamento, outros temas que obviamente que não foram possíveis estarem tratando aqui, então a gente só tem a agradecer. Então, em nome de todos os camaradas do Centro Socialistas espalhados pelo Brasil, eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo a sua participação. Muito obrigado, é um prazer aqui estar conversando com vocês. Que essa sementinha, né, seja só o começo e que ela possa aí florescer firme e forte, lembrando que os tempos são urgentes, né? Então que a gente regue essa semente aí com o máximo cuidado, com o máximo carinho, porque a barbárie se intensifica no Brasil. E, novamente, só a diversidade cultural, o conhecimento dos povos tradicionais, junto aos conhecimentos dos demais povos, que vão poder nos encaminhar a um outro mundo possível. Muito obrigado, gente. Não, obrigado, meu camarada, mais uma vez. Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula.